Biorressonância tem relação com bruxaria? É tudo balela? Bom, gente, são crenças limitantes que a gente escuta sobre a biorressonância, mas eu sou Patrícia Domingos e nesse canal o meu objetivo é o esclarecimento sobre essa técnica que nada mais é que vai usar o aurímetro ou o teste de força muscular para identificar a leitura energética, identificar o campo eletromagnético, seja de uma pessoa ou de um ambiente. Então, essa técnica, ela é explicada através da física, não sou eu que inventei, não tive essa inteligência, somente fui juntando, né, o quebra-cabeça, mas é uma técnica, né, estudada, né, por exemplo, aqui, ó, dentro da geobiologia, o Dr. David Hawkins, né, que usou o teste de força muscular nos estudos dele durante 20 anos, dentro da kinesiologia, que usa também o teste de força muscular, os fundamentos explicados, o mecanismo de ação dentro da física. Então, gente, tudo tem. Quando fala, biorressonância é uma técnica que não tem estudo, que não tem... Tem estudo sim, gente, tem estudo, tá? Tem vários livros publicados sobre isso, tem artigos, mas o que eu quero falar é que a incompreensão, a falta de informação, as pessoas com as crenças limitantes ficam com receio ou já vem direto com o julgamento. Então é muito comum, eu recebo no meu direct o pessoal perguntar, Patrícia, mas isso tem relação com o espírito? É espírito que mexe o aurímetro? Isso não é de Deus? Isso é bruxaria? Como que um instrumento desse que não tem pilha, que não tem equipamento, que não tem fio, não tem nada elétrico, o que faz ele mexer? Então, gente, o que a gente precisa? É ter informação, tá certo? Porque quando a gente tem informação, você esclarece, você não fica com esse tanto de coisas na sua cabeça e muito menos você vai deixar se levar por julgamentos de outras pessoas que também, né, muitas das vezes não tem a informação. Muitas das vezes não, né? Se julga dessa maneira porque não tem. Mas vamos lá, vamos esclarecer. A biorressonância ela é uma técnica que vai investigar esse campo eletromagnético que o nosso corpo tem, que os órgãos têm, que as células têm, que é único de cada pessoa, tá? É como se fosse a nossa identidade digital, tá certo? Você não tem a sua digital, que é única, que é só sua, a sua íris não é só sua, a sua língua não é só sua, esse campo eletromagnético também é só seu. E nada mais é que ele vai fazer essa leitura. Esse aqui é um instrumento muito usado, né, que a gente mais usa. Ele é um metal, ele é feito de metal, tá certo? O metal tem elétrons livres, tá aqui quietinho. Ele é um condutor. Quando ele é submetido a um campo eletromagnético, os elétrons livres vão começar a movimentar e ele vai gerar uma pequena força, tá? Uma movimentação. Esse movimento é que vai explicar pra gente aquilo que ressona com o corpo, que é indicado, por exemplo, se você vai testar um alimento, um suplemento, se algo é indicado para aquele organismo, ele vai ressonar para ele, ou se não, ele vai dissonar. A mesma coisa, se a pessoa está com um órgão com algum problema, ele vai identificar que aquele campo eletromagnético daquele órgão não está em equilíbrio. Então, a polaridade da célula está invertida. Então, ele vai repelir. Então, gente, é pela física que é explicado qual que é o mecanismo de ação. Porém, ele é tão simples, ele dá tanta autonomia, tanta liberdade para a gente, assim, em um segundo você testar alguma coisa, saber se um órgão seu está em desequilíbrio, a origem de algum sintoma. Igual hoje mesmo, eu atendi no meu consultório a cliente que quebrou o dente de baixo, sem que nem para quê. Então, qual que é a principal origem? É emocional? Foi físico? Então, isso com a biorressonância a gente consegue identificar de uma maneira tão simples, tão rápida, que as pessoas que não entendem vão falar, não, isso é bruxaria. Isso tudo é balela, porque o que é isso? Como é que explica um negócio desse? Então, gente, o que eu falo com meus alunos é, segue o seu propósito. Aquelas pessoas que já têm conhecimento, que já estão na busca de conhecer a verdade, buscais a verdade vos libertará, tá certo? Então, quem está no caminho da verdade, quer ter autonomia, siga o seu caminho, o seu propósito de vida, porque nesse caminho, quando a gente abre os olhos, a gente sai da boiada, então é normal a gente ser criticado, é normal o tempo todo a gente ser importunado mesmo, tá? Alguém chegar e falar, mas isso tem a ver com espiritualidade, isso é balela, as pessoas rirem. Gente, isso é normal, tá? Mas qual que é o nosso papel? O nosso papel é o esclarecimento. Então, quem conhece os fundamentos da biorressonância entende
que você pode usar o aurímetro ou o próprio teste de força muscular, porque o corpo não mente. Aquilo que é bom para o corpo, você vai ficar com tônus muscular, o seu sistema nervoso entende na hora. Aquilo que é bom para ele é aquilo que não é. Aquilo que não é indicado, você perde força. Então, o corpo responde. Você pode fazer pelo aurímetro ou pelo teste de força muscular. Esse rastreamento, essa leitura energética. Então, nós que sabemos disso, o nosso papel, primeiro seguir o nosso caminho, tá certo? Vamos aprender, vamos aplicar biorressonância, seja para o autocuidado, né? Que eu posso testar em mim, saber se eu tenho metais pesados, parasitas, se um creme de cabelo é indicado para mim ou não. Gente, coisas do dia a dia. Como eu posso também aplicar nos atendimentos, no consultório, tá? Seja como terapeuta, seja como terapeuta exclusiva de biorressonância, como os meus alunos, sejam profissionais de saúde, enfim. Então, siga o seu propósito, a sua missão de usar essa técnica para te dar autonomia, para ter assertividade nos seus atendimentos, para ter resultado com seus clientes e de forma segura, porque isso aumenta a segurança nos atendimentos, porque você tem uma ferramenta ali que te fala fazendo a leitura do campo energético do seu cliente na hora, já te direciona qual que é a origem do problema, o que que ele tem, quais órgãos que estão bons ou não, qual que é a melhor recomendação. Se você vai recomendar um tratamento, testa qual que ressona mais com o corpo. Você vai recomendar uma tintura, um floral, um homeopatia, seja o que for, testa, porque vai personalizar. Então, como ela é tão prática, tão rápida, as pessoas ficam sem entender e aí vem um julgamento, tá certo? Mas então, você deve sempre esclarecer. Por isso que lá no meu consultório, eu sempre deixo lá artigos impressos lá, como quem não quer nada, tá lá. Quem quiser ver, tá lá, tá? Coloco lá o certificado da parede para ver que a gente está estudando, que isso aqui não é que a gente tá inventando da nossa cabeça, que tem estudos, a gente fez curso, a gente aprendeu, tá certo? Eu coloco lá. Tem um texto também que eu mando para os clientes explicando o que é biorressonância. Gente, é o esclarecimento. Então, o que eu venho falar com vocês, que a gente escuta que a biorressonância é bruxaria, que isso tudo é uma balela, que isso é ocultismo, deixa eu ver o que mais que eu vi. Que é espírito que mexe, enfim. Gente, sei lá, muita coisa. Mas é o julgamento, são as crenças limitantes. As pessoas com medo, ela pensa, já tem medo, já não quer conhecer porque tá com medo e ainda julga, tá? Então, vamos, né, clarear, tá? Entender o processo e seguir o caminho chamado, gente. Porque esse chamado de você conhecer técnicas que te libertam, inclusive para você ajudar outras pessoas, isso é o propósito de cada um, isso é individual, tá? Então, você seguir o seu caminho, ajudar você, ajudar sua família e ajudar os seus clientes ou pacientes, porque ajuda. Melhora, o cliente, ele vê que você está atendendo ele está vendo o resultado, ele fica satisfeito, te manda mais clientes ainda. Porque a maioria das pessoas estão cansadas, gente. Tem muito sofrimento e fica de porta em porta, atendendo profissional e profissional e não consegue resolver. E a biorressonância vai lá e detecta qual que é o problema. Eu tenho inúmeras lives de alunos meus relatando isso. Então, o meu recado aqui hoje é: não se deixe abalar por crenças limitantes, por julgamento de outras pessoas, mesmo que venha da sua própria família. Porque os resultados, siga em frente, porque os resultados é a melhor resposta. Você deve explicar, a gente deve explicar direitinho, o esclarecimento, tudo bem, mas o resultado, ele é a resposta. Tá certo? Se você quer conhecer mais sobre a biorressonância, eu vou te chamar para 3 aulas. Basta você se inscrever, não tem custo nenhum. Então, entra aqui na descrição desse vídeo, aqui tem um link, você acessa esse link, faça a sua inscrição e vai assistir gratuitamente essas 3 aulas.